Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de fechamento aqui do canal Comunidade Trader. E durante o vídeo nós vamos abordar o que aconteceu, o que rolou no pregão segundo os conceitos institucionais, tais como pontos de entrada, pontos de liquidez e possíveis alvos. Então vamos lá. Na abertura do dia, nós tínhamos aqui um bloco de ordens. No M15 era uma vela IC, uma vela institucional, aqui, nessa região. Vou marcar aqui só essa velinha. Ele abriu abaixo dela, tá? Abriu aqui abaixo, quebrou a estrutura. Nós esperamos o que aqui? Um teste para continuar o movimento de queda. Justamente o que aconteceu. Se a gente descer aqui no gráfico do M5, o que nós temos aqui? Um bloco de ordens no gráfico do M5. E no gráfico do M15 é uma vela institucional. Então, mas independente se seja um bloco ou uma vela do time frame que você está olhando, o importante temos posições em aberto nessa região. Tá? O preço só subiu, não voltou lá para fechar. Então aqui eles usaram a compra para puxar, e no caso eles queriam, na verdade, era vender. Então o preço volta lá. E ele volta numa coisa que eu falo que acontece muito aqui no nosso mercado, que ele volta nesse movimento aqui, ó, armando um pivô, que é um movimento corretivo, ó. Porque quando rompe essa região, muitos traders foram ensinados a entrar na compra. Então gera liquidez, que ele pode vender mais. Tanto é que você nota pelo aumento aqui do volume nessa região, ó. Justamente nessa região. Depois que ele rompe essa região, porque daí arma uma estrutura de alta. Mas nós sabemos que ele só veio fazer um corretivo aqui e fechar essas posições, mitigar esses contratos que aqui estavam em abertos, aqui, ó. Tudo bem? Então, esse trade aqui tem como o alvo esse fundo aqui, porque é um próximo nível de liquidez, tá bom? Nossos alunos aí já sabem disso. Então, pegou esse nível aí, foi um trade que deu a média de 1000 pontos. Talvez você não entrou aqui nas últimas, esperou uma quebra de estrutura que aconteceu aqui no cenário micro. Os 1500 pontos. Talvez aqui no primeiro rompimento já dava para ter saído. Tudo bem? Então vamos lá. Depois, próximos níveis aqui, nós temos essa região. Olha que interessante. O preço veio, capturou aquela liquidez, essa liquidez aqui, e deixou essa vela institucional aqui, ó. Por que uma vela institucional? Ela capturou liquidez, subiu rapidamente, engolfando essa vela de queda aqui, ó. No caso, nós tivemos uma coisa bem característica de captura de liquidez. O preço desce, mergulha e rapidamente ele volta. Como se fosse exatamente isso daqui que aconteceu. Ó. Então, é uma posição que nós podemos marcar essa vela e considerar ela como uma vela institucional. O que o preço veio fazer? Testou essa vela e porrou para cima. Porém, se a gente olhar no cenário macro, ainda estávamos em um fluxo de queda. Estávamos em um fluxo de queda. Por que um fluxo de queda? Porque aqui, como os nossos alunos já são treinados para poder ver isso, última vela de alta sendo testada, queda. Aqui mesma coisa, última região de alta sendo testada, porém parou numa imbalance. Então o fluxo aqui no caso está um fluxo de queda. Quebra o fundo, retrai, quebra o fundo e retrai. E o que essa vela veio fazer aqui? Veio capturar liquidez. Como assim? Vou explicar agora. Aqui você poderia ter entrado nessa compra aqui, com o stop abaixo dessa vela que capturou liquidez, com o seu alvo projetado para esse primeiro topo aqui, que era o primeiro nível de liquidez, tá? Só que ela veio aqui até o segundo nível de liquidez, justamente para romper a máxima do dia. Olha só o que a gente fez aqui. A gente armou uma estrutura de alta. Gente, quantas pessoas não compraram isso aqui, cara? Ó, quantas pessoas não compraram isso daqui?
armou um baita de um pivôzão aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Olha só. Quando o preço faz isso daqui, passa desse... Aqui a galera mete compra. Então a gente sabe que a instituição, as grandes instituições, na verdade, que comandam esse mercado, entram e conseguem entrar única e exclusivamente por meio de liquidez. Então, nesse ponto onde a gente tem muitos traders comprando aqui, nós temos muitos traders aqui, nós temos, na verdade, muitos traders comprando. Nós temos aqui instituições ou a instituição que está comandando o movimento vendendo. E como que você consegue prestar atenção nisso? Olha o volume aqui, gente. Maior volume de negociação do dia. Você acha que uma instituição estaria comprando aqui, nesse ponto aqui, ó, depois do mercado ter subido aqui, desse fundo, 1.500 pontos, ele estaria comprando aqui? E se você já sabendo que esse é um movimento corretivo de liquidez, que a gente está cansado de falar já, e aqui, ó, rompeu esses dois níveis aqui só para capturar a liquidez. Então aqui muita gente comprou achando que o mercado ia para cima, e não foi o que aconteceu. E se você parar para prestar atenção, nós tínhamos esse nível de liquidez aqui, que tinha sido formado, tinha mais liquidez aqui sendo formada, ó. E aqui embaixo a gente já sabe que nós temos o que? Possivelmente níveis de stop loss de instituições intermediárias, varejo, o que for. Pessoas que operam do método convencional. E o nosso alvo, eu falei isso, tá? Quando foi o meio-dia e 30, eu falei lá no grupo. Eu falei com um aluno, não me lembro. Eu postei lá no Instagram. Aqui nós tínhamos como alvo essa posição aqui, que tinha uma posição, possivelmente tinha contratos em aberto. Então essa posição tinha possíveis contratos em aberto. A gente sabe que isso também é imã para preço junto com o que? Liquidez que foi formada aqui. Vocês estão vendo claramente, tá? Como nós marcamos nossos níveis de liquidez. Justamente como ao contrário de todo mundo, onde o pessoal quer comprar, nós estamos de olho para uma possível liquidação e talvez nós entrarmos com uma instituição. Então, olha só, voltando de novo aqui. Quando nós temos esse pico de volume aqui, nessa região, aqui nesses candles, você acha mesmo que um player grande que entrou aqui para poder jogar o mercado para cima, que ele já está 1000 pontos atrasados, eles estão sempre à nossa frente, ia deixar o preço cair na cara dele, assim, devagarzinho? Se esses caras aqui são todos compradores, o comprador forte que manda no mercado, ele ia deixar o preço cair? E olha só, para quem já fez a aula do fluxo de ordens, última vela de alta, blocos sendo quebrados abaixo e sendo retestados, blocos sendo quebrados abaixo e sendo retestados, até que aciona o stop de muita gente aqui. Quem estava comprado foi obrigado a vender no prejuízo. Aí o mercado forma um novo nível de suporte, e muitas pessoas acham que daqui ele pode subir agora. O que que acontece? Nós temos o que aqui? Uma imbalance, tá bom? Falta de balança no preço, olha aqui. O mercado testa 50% dessa imbalance, puxa a compra aqui com esse falso rally, que aqui muitas pessoas acharam que o mercado ia pagar todo esse movimento aí para cima. Só que quem estuda o institucional já sabe que isso não ia acontecer. Ele testou essa imbalance, ele ia dar uma reação. Se essa imbalance não conseguisse quebrar a estrutura para baixo, aí ele poderia ver se conseguiria novos patamares para cima. Mas ele testou a imbalance e começou a mostrar fraqueza. Aqui, nessa região. Daí acionou mais stops. Quando perdeu esse fundo e aquele fundão que eu marquei lá de trás no M30. E onde ele parou? No bloco de ordens do gráfico de 30 minutos, onde eu disse que nós tínhamos possíveis posições em aberta. Quem tiver na dúvida, dá uma ida lá no grupo do Instagram, comunidade.trader, e você vai ver que tá lá, tá? Esse nível onde ele veio buscar. Agora, isso aqui é um nível decisivo para amanhã. Esse preço, ele tem que trabalhar, ele pode abrir num gap aqui no meio, testando essa imbalance, e cair aqui, se formar liquidez para poder subir. Mas o que ele não pode é abrir aqui abaixo. Se ele aqui abrir abaixo, ele vai quebrar a estrutura, voltar para retrair e mais queda vem por aí, tá?
Então ele não pode perder essa região aqui para a gente continuar acreditando numa possível compra, na minha visão, tá? Lembrando que esse é uma análise única, essa é uma análise única e exclusivamente minha, não é call de compra e nem de venda, tá bom? É uma opinião particular minha. Então ele pode testar 50% dessa MBL, se abrir por aqui no gap de alta, voltar a cair e formar liquidez aqui e decidir a vida dele. Se ele quiser mesmo, ele liquida o nível e sobe, tá? Isso no macro. Beleza, galera? Esse foi o nosso vídeo de fechamento. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo no Telegram, tá? No grupo, tem um grupo do Telegram lá no nosso Instagram ou no próprio Instagram mesmo, beleza? Tamo junto, valeu, forte abraço.